eu não aguento mais. Você anda assim, o estresse está no auge. Exatamente. Os especialistas dizem que isso não é bom. Os seus neurônios param de funcionar e você começa a não ter mais entendimento real do que está te acontecendo. Então, o estresse nosso de cada dia é o programa de hoje. Não sai daí, não se estresse. Assista a gente, você vai ficar calminho. É pai e bola. Psicólogas, coaches de plantão, existe algum dia em que não exista estresse na nossa vida? Qualquer coisinha vira um estresse? Como que vocês entendem essa expressão, o estresse nosso de cada dia? O estresse, ele existe. Por exemplo, se você está aqui, se depara com um leão, você vai ficar racionalizando? Não, eu vou enfrentar esse leão. Então, você vai... Então, esse movimento de fuga, ataque, fuga, isso faz parte do nosso fisiológico. Tá. A questão é quando esse estresse ele começa a te prejudicar, ou quando qualquer coisa, por exemplo, como estávamos todos no finalzinho da pandemia. Então, as pessoas já não aguentavam mais. Então, aquela situação de passa um mês, não, agora vamos sair. Aí vem a notícia que não, vai adiar. Então, aquela sobrecarga, aquela somatização, isso vai afetando o nosso corpo. Porque quando você está estressado, igual quando você brincou, falando desse jeito, o seu organismo, o seu cérebro, ele já começou a mandar as toxinas. Ele começou a produzir. Por quê? Porque ele está entendendo que você está em perigo e você precisa bombear o sangue. Por que essa questão da dor na barriga? Então, o corpo já começa a se preparar para fugir ou atacar. Agora, quando você faz todo esse movimento e você não descarrega, não drena, para onde é que vai? Vai para o nosso corpo. Então, aí é onde que acontece as doenças e é o mal. Então, assim, estressados... É um mal tipo um vício, gente? Somos viciados em estresse? É uma reação orgânica. Tá. Ao medo, àquela situação externa que te causa alguma emoção. Então, esse estresse ele pode ser alto ou baixo de acordo com aquilo que você está recebendo. É uma reação orgânica ao externo. Então, agora, eu vejo isso muito quando os profissionais me procuram, enfim, gestores e tudo mais. Existe uma parte desse estresse, até um determinado nível, que ele não é ruim. Tá. Ele te movimenta, né? Ele cria substâncias, porque você pode entrar no estado de defesa ou no estado de criatividade. Tá. Eu tenho uma preocupação, que é um estresse, ele está no nível que eu consigo controlar, porque eu tenho inteligência emocional, conhecimento, né, respiro, tudo aquilo que a gente já falou muito aqui, mas ele me movimenta. Né? Eu não vou para o ataque, mas eu vou para o movimento. É que nem a raiva. O sentimento de raiva, dependendo do nível que ele está e como você trabalha, ele te impulsiona para uma mudança. Dúvida. O estresse também. Então, é como você trata com aquilo. Porque sem estresse, acho que não vai existir ninguém nesse mundo que vai passar. Tem gente que é estressado quando está tranquilo, né? Então, tem essa questão. Então, por isso que eu disse, é um hábito. Você lida. É um vício, é um hábito. E o que a gente vê também é que a pessoa, quando ela já está nesse nível, que eu acredito que já é prejudicial, ela começa a se irritar com qualquer coisa e começa a descontar no outro. Sem né? dúvida. E o pessoal meu mesmo, que eu tenho uma equipe que trabalha com vendas por telefone, eles enfrentam muito isso. E lá a gente já sabe, né? Nos treinamentos eu já falo com eles, calma, não é com você. Às vezes a pessoa está com um lixo dentro dela, alguma dificuldade dentro dela, e ela vai jogar no primeiro que aparecer. Pode ser um cliente lá na loja dela. Né? E aí a hora que elas vão ligar é porque pegou o momento errado.
Aí tem que ter aquela paciência do mundo inteiro para poder lidar. Então, eu acho que não sei se seria certo, né, um vício, mas, de repente, é algo que a pessoa não consegue sair com tanta facilidade, né, se tiver em um momento mais grave. Então, mas assim, ter o equilíbrio do estresse que é o problema. Como ela falou, vício, tem que tomar cuidado com isso, porque a pessoa se estressou aqui por causa de uma coisinha, daqui a pouco outra coisinha, daqui a pouco... Então, aí sim vai se tornar um vício, a pessoa está estressada o tempo todo, e isso com certeza vai trazer até doença física, porque a coisa começa a ficar numa situação... Então, cuidado com o que você se estressa, porque nem tudo é motivo para um grande estresse. Então, sempre é falado, a situação, 10% você não consegue controlar, mas os outros 90% vai depender de você. Se você for deixar esse estresse atingir um nível, você não consegue controlar mesmo. Exatamente. E aí fica o tempo todo estressado e vai ter problema físico. A Fórmula 1, né, se você olhar, o pessoal é viciado na adrenalina. Sim. Os pilotos são. Eles têm dificuldade quando eles têm períodos que eles não têm as corridas, né? Por quê? Porque ele se viciou. No entanto, né, aquilo é felicidade para ele. Então, né, é tudo essa questão do controle, como aquilo está te afetando fisicamente, mentalmente, ou no seu comportamento com as outras pessoas, né? Eu entendo que o estresse não é um vício, porque uma coisa que te faz mal, a pessoa tem que ter problema para querer que aquilo aconteça constantemente. Eu acredito que o estresse está muito ligado a fatores externos, né, que te afetam. E também, assim, tem maneiras de como você tentar lidar, amenizar, para que não te afete tanto, porque nós não estamos imunes, né, ao estresse. Mas um vício, não quero esse vício, né? Então, eu procuro controlar e eu procuro me preparar psicologicamente. Dependendo de uma situação que eu sei que eu vou ter que enfrentar e vai me causar estresse, eu já me preparo, já fico pensando as várias possibilidades, o que eu vou fazer para me causar menos estresse. E também causar na outra pessoa, porque às vezes tem que resolver uma situação que não é culpa também do terceiro, mas depende de 2, 3 pessoas para resolver e vai gerar uma tensão, né? E claro que pode afetar a minha saúde de terceiro e afetando a minha saúde vai afetar todo o meu núcleo familiar. E aí quando você fala, eu me preparo para reagir a esse momento de estresse que eu sei que eu vou ter. Mas aí é quando a gente já tem consciência, né? Vou falar com tal pessoa, hoje eu vou ter que ir no banco. Então, você já sabe que vai passar por um estresse. Agora, e quando esse estresse vem e que você não estava esperando por isso? Eu acho que é desse estresse que nós estamos falando. Qual é o grau, né, de reação a essa adversidade? Quanto tempo você demora nesse estado de estresse? Ou você rapidamente pivota esse sentimento? Tipo, meu voo cancelado em cima da hora. Tipo, seu voo cancelado, exatamente, Yara. E, assim, né, um super conselho que eu dou, aconteceu com experiência minha e fica como exemplo, é cautela. Por mais que é estressante, você acha, não, é o fim, isso aqui não tem como resolver, não tem situação, vamos desfocar ali daquele estresse em si, vamos olhar para dentro e pensar, peraí, o que eu posso fazer que dependa de mim? Às vezes a gente gera estresse porque quer fazer algo que dependa do outro, né? Algo que não dependa de você. Então, mas no seu caso, por exemplo, você estava vindo com o seu marido. Era. Ele também manteve a calma? Ele nem sabia, ele só ficou sabendo depois que eu resolvi. Ah, tá. Mas como que a gente reage isso ao estresse do outro também? Porque assim, quando a gente está falando do vício, o vício, na verdade, é a bioquímica. Então, porque o estresse, ele é uma reação fisiológica. Tá. Então, eu posso ficar viciada na bioquímica. Por exemplo, eu aposto que a Kátia tem o de estresse, né, que é o estresse positivo, daquela coisa de estar no palco, dos aplausos, porque isso então gera uma tensão, gera um estresse, mas isso é bom para ela. Quando a gente está falando de como reagir, e aí tem a dica, quem quiser ler o livro do Poder, chama O Poder do Agora. Ah, que legal. Então, o que ele vai falar? Né? Por exemplo, ela perdeu o voo. O que adianta ela ficar nervosa? Já foi. Não é? Então, quer dizer, quando a gente vai falar da questão do aqui e agora, e aí quando a gente pega a palavrinha preocupação, porque, quer dizer, ela perdeu o voo, então ela vai ter 2 problemas. Um que é a perda do voo, e depois ela ter que resgatar aquele equilíbrio.
Então, quando a situação, quando você está perguntando o que fazer, se já aconteceu, por que eu vou sofrer novamente? Então, essa questão do estar no presente já foi. Eu sei que é difícil, e isso é treino, não é? Mas é possível. Tem que treinar a lidar com as situações externas, porque nós não temos controle com o que ele faz. Exatamente, o que o outro diz. Nós temos o controle somente daquilo que acontece dentro da gente. É isso mesmo. E é um treino, por quê? Porque é um instinto animal. O estresse, quando ele aparece, é no nosso cérebro. Os reptilianos. Né? Não é tão lindinho assim, fácil a gente controlar. Mas a gente fica, a gente se maquiando, se penteando, a gente fica mais calminha e passa o estresse. Jane Kerley com JK Studio, dando dicas excelentes para você estar com seu cabelo sempre bonito. E, claro, Vânia Ruiz, nossa maquiadora oficial aqui do Agora é que São Elas. Oi, você cuida da sua beleza? Você sabia que cuidar da pele não é apenas uma questão de vaidade, é também uma questão de saúde? E tem mais. Quando você está bem arrumado, você se olha no espelho, a elevação da autoestima é fato. É ou não é? E então, vamos cuidar da sua pele? Da sua beleza? O que você acha? Eu posso te ajudar a encontrar os produtos certos para o que você está procurando no momento. Aguarde seu contato. Olá, tudo bem? Eu me chamo Jane e eu já vim falar um pouquinho do que eu faço. Eu sou responsável em cuidar do autoestima das mulheres através das mãos. Isso mesmo, eu sou especialista em colorimetria e mechas, onde eu posso proporcionar um resultado único na cor. Cada cliente é tratado como único, cada um tem o seu tom de pele, o seu estilo, onde eu faço uma avaliação e aí você saia com um visagismo adequado. Isso mesmo, eu, Jane, do Estúdio JK, proporciona um trabalho incrível para você. Ficarei muito feliz em convidá-la e recebê-la você aqui no nosso Estúdio JK. Venha conhecer mais, venha saber como eu faço o meu trabalho, venha entender um pouquinho do meu atendimento. Um beijo. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas quando o outro não reage bem, como que a gente reage? Tá bom, você contou aí do voo, mas o que eu quero dizer é assim, e se você tivesse me ligado e tivesse me dito, não vou conseguir gravar, e eu estressada, dissesse para você, como assim, Yara? Como você reage ao estresse do outro, Yara? É aí que a gente entra em uma outra posição. Falando de mim em si, todo mundo que trabalha comigo lá sabe que eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma. Na verdade, eles falam que eu sou pacífica até demais. Já teve gente que fala, nossa, isso me dá raiva, o tanto que você é calma. Então, o que eu faria? Pode ser que eu ligasse para a Kátia, por exemplo, e ela me instigasse, falasse tudo. Não tem como. Eu acredito que eu ia ficar super tranquila no telefone, porque o meu nervoso com o dela ia dar nervoso dobrado. Então, eu acho que quando o outro reage de forma diferente, a gente tem que entender que ele vive reações diferentes, são personalidades diferentes. Mais uma vez, utilizar-se da empatia. Não, a visão dessa pessoa é totalmente diferente da minha. Mas foi o que você falou no outro programa, Mari. É nível de consciência mesmo. Né? A Yara já está num nível hard de controle de estresse. Kátia, é um exemplo muito fácil de... Assim, eu não sou muito estressada, eu sou bem tranquila, tenho paciência, mas uma coisa assim que eu acho que mexe com a maioria é o trânsito. Você está bem lá e, de repente, uma coisa que eu fico um pouquinho assim... você está dirigindo, eu vou dar seta que eu quero virar... Aí a pessoa tá ali de boa, porque eu dei seta, ela acelera. Para não te deixar passar. Não deixar passar. Então, o meu marido, às vezes, ele fala, então não dá seta, já vai. Eu falo, não, mas eu não consigo. Entendeu? E outra coisa, você tá dirigindo alguma coisa e, tipo assim, olha, mulher falou alguma coisa, entendeu? Assim, mulher tem que estar em tal lugar. Aí, né, tava até conversando assim, então, mexeu. Porque é inadmissível hoje em dia ainda ter esse tipo de preconceito.
Apesar que pouco eu vejo, mas eu ouço algumas colegas comentando. Então, esse é uma ferramenta que tira a gente do sério? Porque, na verdade, nós temos valores muito aprofundados que, às vezes, você tem um gatilho que o outro te faz, ou uma atitude, ou uma palavra que mexe com os teus valores. Tá. Quando acontece isso, a reação natural tua é ir para o ataque. Ele está mexendo com alguma coisa que é muito cara para você. Né? Então, esse tipo de controle é o mais difícil da gente ter. E quando a gente fala de trabalho, às vezes acontece isso no trabalho. Sim. Quem é o nosso colega, é o nosso chefe, ele vem de uma formação diferente da gente, com experiências diferentes, que para ele, aquela palavra que ele está falando, aquela atitude, não significa nada. Mas em você quer voar na criatura. E aí você tem que ir lá e falar, não, eu sou plena. Né? Controlar o estresse. Às vezes inteligência emocional. Às vezes não. Às vezes você joga tudo e aí depois você fala, né? E aí, Ana, a gente vai te usar como laboratório aqui, Ana. Porque, assim, teve um dado momento que você estava impotente. E você é uma mulher ativa. Sim. Como foi lidar com esse estresse da impotência? Então, é muito sofrido, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa e, de repente, eu me encontrei com as mãos amarradas. Então. Sofri muito e aí eu comecei a procurar caminhos para substituir esse sentimento que estava me causando muita dor. Foi aí que eu comecei a colocar no computador tudo aquilo que vinha na minha cabeça para sair em forma de sentimento. Então, o livro foi... O livro me curou. O livro me curou e tem curado muita gente. Entendi. Que dicas você dá, Cíntia, para quem, de repente, está no estresse da dívida? O que você orienta para quem está no meio do furacão? Então, primeiro, se a pessoa já tem consciência que sozinha ela não consegue sair daquela situação, porque realmente ela está no olho do furacão, é buscar ajuda mesmo. Porque com essa ajuda, porque quanto mais ligações ela tiver, mais estressada ela vai ficar. E ela não consegue pensar, não consegue raciocinar, não consegue ver saída. Então, ela precisa, sim, de uma ajuda. Então, que ela possa entender que ela precisa de ajuda e buscar essa ajuda. Aí sim ela começa a ver de fora do problema, porque enquanto ela está ali, o grau de estresse dela só vai aumentando, e as coisas só piorando. Então, realmente, qual é a saída? Buscar ajuda, seja ou psicológica, ou seja financeira, mas alguém para que possa acalmar aquela situação, porque não tem como a pessoa estar endividada e não ter estresse. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já falei isso várias vezes. A minha casa não tem campainha e não tem telefone fixo. Porque eu fiquei traumatizada. Toda vez que ia um oficial de justiça e tocava a campainha, toda vez que tocava o telefone, meu coração já estremecia, porque eu sabia que ali tinha uma má notícia. Né? Eu ia ter que lidar com alguma dívida, com algum... Então, para você ver como isso pode traumatizar. Né? A ponto de, na minha casa, ser bem o moda antiga. Ô, de casa, tem alguém aí? Passou a situação e continua ainda. Passou há anos a situação, graças Eu a Deus. acho que quando a pessoa está estressada, o barulho do telefone incomoda ela. Sim. Acho que qualquer barulho, você está andando com e num saldo caso alto, desse, incomoda. financeiro, você sabe, tocou o telefone, chamou ali, você fala, cobrança. Então. E aí, olha só, quando a gente está falando do vício e da bioquímica. Então, assim, hoje a Kátia não vive mais essa situação. Mas o sistema dela, ele gravou, ele fez um imprint daquela reação. Então, por exemplo, se ela tiver aqui e acionar uma campainha, ela vai vivenciar tudo isso novamente. E aí, lá vem o jabá, entra a reprogramação mental, né? Porque a gente consegue dar um novo estado para isso. Mas é o que vocês estão falando, assim, é a questão de treino e também na psicologia junguiana, ele vai falar dos complexos. Então, por exemplo, quando a gente fala de relacionamento de casal, aí aquela história, o que você tem? Nada. Né? Então, quer dizer, tudo. Aí, geralmente é o homem que fala isso, né? Às vezes é o contrário, tá tudo bem. também, não é? Mas, então, quer dizer, ou a pessoa, ou a mulher fala assim, por que você está me olhando desse jeito? Então, quer dizer, se eu não estou bem, e é o que a gente fala do poder da diferenciação, né? De quem sou eu e quem é o outro. Porque esse nada é dele, não sou eu. E quando eu consigo dar esse passo para trás e entender que é o outro,
a gente consegue amenizar muitos conflitos. Vamos falar da ciência da felicidade com Francisca Muraca e logo em seguida Kátia Roncone descomplicando os relacionamentos. Felicidade na gestão colaborativa, parte 2. Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. Para começar, vamos falar de felicidade interna bruta, o FIB. O FIB foi criado no ano de 72, apoiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O objetivo principal de uma sociedade não deveria ser somente o crescimento econômico, mas a integração do desenvolvimento material com o psicológico, cultural e o espiritual, sempre em harmonia com a saúde. No FIB temos 9 pilares: bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, vitalidade, cultura, educação, meio ambiente, governança, padrão de vida. Esses conceitos nos ensinam que a sustentabilidade gera felicidade na gestão colaborativa. Com isso, existe autonomia na relação entre colaboradores, que é determinada pela confiança prévia na gestão colaborativa. Existe disposição em confiar sem ancoragem na indicação de terceiros ou em atos e fatos. A pessoa positiva e feliz colabora para o crescimento coletivo. Estudos revelam que a positividade, gestos de bondade ou pensar em algo bom libera endorfina, que deixa a pessoa feliz e contribui para uma saúde melhor. A felicidade na gestão colaborativa norteia projetos construídos através da diversidade, com energia voltada para a realização com flexibilidade e ajuste dinâmico de perspectivas e situações de discordância. Todos precisam ser ouvidos e respeitados através de laços de afeto e cumplicidade. A amizade, aquele sentimento de pertencimento, que é a inclusão, acolhimento no fluxo de dar e receber atenção. Não há respostas prontas. Existem probabilidades para a felicidade na gestão colaborativa. Será necessário respeito com tempo e individualização, confiança, que é transparência e eficiência, e comprometimento com atitude para solucionar problemas. No próximo episódio, vamos falar de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 para um mundo mais feliz. Vai perder? Eu sou Fran Muraca e esse é o quadro Ciência da Felicidade. Quer saber mais? Nos siga nas redes sociais. Te espero na próxima semana. Até mais! Olá, sou Kátia Roncone, palestrante e coach de relacionamentos e de negócios, e é um prazer imenso ter você aqui comigo no Descomplicando os Relacionamentos. E o tema de hoje no nosso quadro é como identificar um relacionamento abusivo no trabalho e quando ele é assédio moral? Bem, olha, na semana passada eu conversei com você sobre qual a diferença entre o relacionamento abusivo e o relacionamento tóxico, não é mesmo? Então, se você não conseguiu assistir, acesse o canal do nosso programa no YouTube ou através das minhas mídias digitais, em Kátia Roncone Oficial, para você estar sempre atualizado, para você estar sempre atualizada. Mas, afinal, como identificar um relacionamento abusivo no trabalho? E quando ele é considerado um assédio moral? Segundo, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em todo o mundo, 52% das mulheres que já trabalharam sofreram algum assédio sexual, algo muito assustador, não é? E sabe qual é o pior de tudo isso? Todas nós conhecemos alguém que sofre ou sofreu um relacionamento abusivo no trabalho. Isso é um dado muito triste. Porque na prática, o assédio moral ele é o ato de expor o empregado a situações humilhantes, como xingamentos em frente aos outros empregados, exigir metas inatingíveis, negar folgas e emendas de feriado, enquanto outros empregados são dispensados. Agir com rigor excessivo ou até mesmo colocar apelidos constrangedores no empregado. Isso tudo é uma forma abusiva, desenvolvendo um relacionamento abusivo no trabalho. É preciso a gente ressaltar que a configuração do assédio moral,
ele é um ato repetitivo, ou seja, presta atenção, ele é caracterizado por ações reiteradas do assediador. Portanto, deve se diferenciar de acontecimentos comuns e isolados que ocorrem nas relações de trabalho, como, por exemplo, às vezes uma bronca eventual do chefe. Dessas situações que às vezes acaba caracterizando assédio moral. Se constantemente, por exemplo, a pessoa sofre humilhações, ela é explorada, e sim a gente acaba tendo um assédio moral. É importante saber essa diferença entre assédio moral e as práticas da empresa para controle de erros. As empresas, elas têm meios legais de fazer a punição, como advertência e até demissão de justa causa. Mas essas práticas formais da empresa é que o funcionário tem o direito de se defender, caso ele seja punido. Por isso, nós também, como empresários, nós temos a responsabilidade de sempre conversar com nossos funcionários e ter uma política clara e segura para os nossos colaboradores. Hoje, o assédio moral ele é um crime que prevê a inserção do artigo 146A do Código Penal Brasileiro, com pena de detenção de 1 a 2 anos e, além disso, ainda multa da pena correspondente à violência. Por isso, mulheres, denuncie. Em caso de abusos, ligue 180. E na nossa próxima semana eu vou falar com você sobre o que é importante se fazer, para a gente estabelecer um bom relacionamento no nosso trabalho. O que a gente deve fazer? Eu vou conversar com você isso. Eu agradeço a sua companhia e é sempre uma alegria imensa estar aqui com você. E se você tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem ou me segue lá nas mídias sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, em Kátia Roncone Oficial. E na semana que vem eu vou estar aqui te esperando. Um grande beijo, Deus abençoe, fica com Deus. Tchau, tchau. Voltando aqui, meninas, foi muito legal a Cleissan ter falado do trânsito, porque realmente existem algumas situações que nos geram estresse. E aí, se a gente não estiver preparado para isso, aciona, como disse a doutora ali, aciona e aí lá estamos nós estressados. Mas o quanto se estressar faz bem para a gente? Ou viver no mundo zen é o melhor dos mundos. Preciso entender isso. Porque eu acredito, sabe, quando eu fiz o meu treinamento de microexpressões, por conta daquela série Lie to Me, eu apaixonada pela série, eu queria saber quando as pessoas estavam mentindo para mim, e eu aprendi que a raiva é um sentimento bom. É um sentimento puro e bom. E aí eu falei, como assim? Porque a raiva extravasa. Você não vai ter um infarto, né? Você vai se enraivecer. E o quanto isso é importante? Na verdade, entra de novo naquele equilíbrio, né? Por isso que quando eu começo a trabalhar com uma empresa ou com profissionais, eu trabalho sempre procurando que as pessoas conheçam os pontos fracos, os pontos fortes dela, o perfil que ela tem, onde que pega as coisas, né? Por quê? A raiva te movimenta no ponto positivo, mas ela pode te dar um infarto se ela for demais. Entendi. Porque acelera o coração, acelera a pressão alta e tudo mais. Então, todos os nossos sentimentos são bons ou ruins, dependendo. Da intensidade. A tristeza, eu não sei se vocês já viram todos aqui Divertidamente. É maravilhoso. Né? Eu recomendo assistir infantil, com um olhar que a gente está falando agora. Claro. Tem uma cena que quem consola o elefantinho lá é a tristeza, não é a alegria. A alegria tenta chegar e ser simpática. Mas ele queria um acolhimento, alguém que entendesse aquela dor. Quem foi lá socorrer? A tristeza socorreu. Né? Então, os nossos sentimentos, a gente precisa entender os nossos gatilhos, entender autoconhecimento, né? Autodesenvolvimento, porque é esse ajuste fino que faz um sentimento nos impulsionar para o bem, ou nos detonar e a gente, às vezes, entrar num ponto de desequilíbrio emocional e físico muito grande. Mas foi isso que aconteceu comigo, porque eu estava sentindo os sintomas do estresse, mas eu não estava me dando conta daquilo. E chegou num ponto que aí eu tive o AVC. Sim. E eu vejo muitos profissionais nisso, gente. Vocês não têm ideia. A gente fala assim, não, mas as novas gerações vêm diferente. Incrível. Tem muitas pessoas das novas gerações que entram nas empresas com um afã tão grande e seguem, às vezes, alguns caminhos que a gente seguiu e que não deveria seguir. Né? Os profissionais sofrem justamente porque esse ajuste
né? Agora que nós estamos indo por essa linha do autoconhecimento, mas a gente ainda está numa transição nesse momento. Eu acho o estresse muito perigoso. É uma pesquisa do trânsito, né? As pessoas têm um acidente bem simples, bem básico, mas eles saem do carro num alto grau de estresse que aí chegam a se matar. E nessa pesquisa, eu fui numa companhia de seguro, eu fui fazer um treinamento lá e eles estavam mostrando as estatísticas que a companhia de seguro sabe muito bem o que acontece, né? Sim. E as pessoas se matam mais com armas, os acidentes por estresse causado são números maiores do que por acidente mesmo de batidas de carro. Então, para mim, o estresse é altamente perigoso. E um outro ponto também que acho que causa muito estresse é por, assim, diferente dos dias atuais, né, para um momento atrás. Tá. Acho que falta mais aquele bate-papo, sabe? Sim. Tá tendo muita conexão virtual e pouca conexão física. Verdade. Né? E eu acho que essa conexão física que tinha antes, que o pessoal mais antigo sentava na porta, que ia conversar, que ia bater papo, que os vizinhos conversavam entre si, essa conexão antiga que ela se perdeu, praticamente ela se perdeu com o tempo, é um dos pilares que eu acho que gera muito estresse nas pessoas. Elas trabalham, conectado, e não tem aquele carinho, aquele afeto. Entra na rotina, né? E aí, se algo tira você daquela rotina que você traçou, né, você acaba meio que perdendo a linha. Cleisan, você atende muitos casais, né, em situação de não quererem praticamente um olhar para a cara do outro. É um estresse constante. É isso que eu ia falar. Estresse para você e para eles? Para mim, nem tanto, porque eu já estou há alguns anos nessa profissão, então meio que blinda, né? Eu tenho empatia pelo meu cliente, tento resolver da melhor maneira possível, buscando sempre uma conciliação, uma mediação, mas, às vezes, chega um ponto que um não quer. Não adianta você oferecer tudo para ele ou para ela. Não quer, não vai aceitar, quer briga, quer litígio. E aí gera o estresse, não tem como, porque às vezes fala assim, olha, só de quando a pessoa liga e eu vejo, já estou estressada. Então eu falo assim, olha, já tentamos de várias maneiras, né? Não estamos conseguindo, então isola. Deixa que agora é só no judicial, entendeu? E se tiver que haver alguma mediação, vai ser via judicial na frente do juiz. É estresse para todo mundo, mas pelo menos até o dia da audiência você evita. Deixa que o advogado toma conta. Porque, assim, como eu estou tratando o problema do outro, isso para mim é cotidiano, eu não sinto estresse, assim, eu não fico. O meu estresse mais é em relação ao âmbito familiar, né, trânsito, alguma coisa, alguém que não faz o serviço corretamente e afeta o meu serviço. Sim. E aí eu sou, entre aspas, chamada atenção. Sim. Então, a pior coisa que tem é depender dos outros. Né? Então, eu fico estressada quando eu dependo de outras pessoas. Mas, assim, em relação ao trânsito, já aconteceu comigo de baterem no meu carro umas 3 vezes. E, assim, o que eu percebo, a minha reação, na hora eu saio querendo matar a pessoa. Né? Eu saio assim, querendo... Aí, eu não sei, como eu também faço um trabalho mental, eu saio do carro querendo matar e depois eu penso assim, graças a Deus não aconteceu nada. Então, do carro até eu chegar na pessoa, eu já consegui voltar para o meu Cleisan, entendeu? Aí eu olho assim, aí falo, tá tudo bem, não aconteceu nada. Aí eu já vou pro profissional. Teu carro tem seguro? Eu já pergunto logo. Teu carro tem seguro? Já, entendeu? Para resolver, já pego o telefone, tiro foto e pronto, e vamos embora. E eu agradeço a Deus, graças a Deus não aconteceu nada, a gente está vivo. Entendeu? Às vezes até faz amizade ainda com a pessoa. Uma vez eu ainda falei com uma pessoa assim, não, mas é porque a gente... Porque me perguntou, né? Mas como é que você consegue? Às vezes está em dificuldade, que você consegue estar bem e tal. Eu falei, não, é porque a gente tem que encontrar as coisas boas nas coisas difíceis. Ah, tá, mas existe coisas boas nas coisas difíceis. Eu falei, eu consigo ver. Vamos dar o nome do programa de Agora em Soares para Mulheres Equilibradas. Temos mulheres equilibradas na bancada e também temos mulheres equilibradas aí na parte de colunistas. Leila Navarro, com Maratona do Confinamento. Maratona do Confinamento, Maratona da Felicidade.
Se você está vendo que nesse confinamento a sua família anda meio buchinha, meio para baixo, você não sabe mais de onde tirar energia, tem uma coisa legal que dá para tirar uma energia bacana, uma endorfina bacana. É lembrar. Ninguém lembra de coisas ruins. As lembranças que nós guardamos, o cérebro é muito inteligente. Ele lembra das coisas boas da vida. Aí, se você lembra só de coisa ruim, você está doente, precisa se tratar. Porque o certo é a gente lembrar das coisas boas da vida. Isso é que é bacana, isso que é inteligência emocional. Então, nada como reunir a família e ver álbuns antigos, viagens que fizemos. Se você não mora com a sua família, mas mora com um amigo, com uma amiga, ver coisas que fizeram juntos. Se não fizeram juntos, contar de coisas, mostrar coisas que você viveu junto, que você fez, que foi bom, que foi bacana, sabe? Ver coisas bacanas que você viveu. Essa lembrança, quando a gente lembra de coisas boas que a gente viveu, a gente cria, produz as mesmas substâncias da emoção daquele momento. Gente, lembrar é endorfinar, lembrar é viver. Até a próxima Maratona da Felicidade. O estresse ameaçador, né? Aquele em que a gente realmente, que a gente estava contando aqui sobre esse meu trauma com relação à campainha e, de repente, até a Mari com relação ao sequestro, quando vê alguém abordando o carro. Tem conserto, tem como a gente, você falou em reprogramação, né? Tem como reprogramar o nosso cérebro para que a gente não veja mais esse tipo de situação como ameaçadora? Na verdade, quando a gente vai fazer a reprogramação e a gente faz um trabalho de trauma, então o que vai acontecer? A gente vai trabalhar desensibilizar. Né? Porque no momento do trauma, o que aconteceu? Ficou, quando eu falo imprint, ficou aquela marca. Então, você vai ficar funcionando. Então, toda vez, por isso que eu brinquei e falei, se você ouvir uma campainha aqui, vai acionar. É verdade. Então, no trabalho, né, da reprogramação, ou no trabalho da hipnose, da regressão, nós conseguimos voltar, e aí você dá um novo conceito, você coloca um novo estado. Então, você vai esgotar aquela intensidade, tá. E aí a gente coloca outra. Entendeu? Entendi. Então, é possível, sim. Alguém aqui reconhece alguma situação que era realmente estressante e hoje você passa por isso e consegue dominar? Alguém lembra de alguma coisa que consegue conter, dominar, que não fica mais nervoso? Não sei, um palco, iniciar um treinamento. Eu ia falar isso. Tanto as lives, né? Ela até comentou, mas para mim também foi a mesma dificuldade quando eu comecei a fazer lives. Você foi uma que me pegou assim, das primeiras. Tive essa dificuldade. Falar em público também sempre amei, mas mesmo você amando, você sente aquele frio na barriga, você tem aquela dificuldade, então sim. Eu acho que as palestras, né, quando a gente está começando, eu falava que eu ficava que nem uma cebola roxa. Né, que aquilo e hoje eu posso ser por causa do calor, mas naquela época é porque me dava aquela adrenalina, né, aquela coisa assim. E eu gosto de falar, hein, gente, dá para perceber. Mas ainda fazia isso. Outra coisa também que eu acho que eu melhorei bastante foi as reações diante dos processos profissionais mesmo. Tá. Né, diante de conflitos que acontecem no dia a dia profissional. Né? Às vezes de uma reunião que está estressante. Então, hoje, como eu conduzo isso, claro, tem a ver com maturidade, nível de consciência, aprendizados. Eu fui em busca desse aprendizado. Né? Já fiz hipnose, já fiz constelação familiar, né? Já fiz um monte de coisa, até porque eu fui estudar sobre isso. Então, o coach ajudou muito, né? A minha formação em coach. Então, assim, mas isso me ajudou muito a perceber que o conflito ia acontecer, me antecipar e gerenciar melhor isso. Cleissan e Cíntia, como que vocês fazem para trabalhar? Porque vocês vivem o estresse do outro. Como vocês fizeram para chegar? Eu vejo que a Cleissan é bem equilibrada mesmo, a gente já falou nisso. Como vocês se prepararam para receber e estar diante do estresse do outro e não se contaminarem? Eu sempre procuro mostrar para a pessoa a minha história. Sempre que ela conta ali alguma coisa que para ela está vendo ali como terrível, eu puxo uma fase da minha história e mostro para ela que é possível passar por aquilo ali e ter um novo resultado. Tá. Então, mas assim, engraçado sempre falar do começo, né? A primeira cliente que eu atendi, a minha amiga não se esquece disso, porque quando eu cheguei, que ela me contou toda a dívida dela, que era muito maior do que eu tinha tido. Quando ela me contou tudo aquilo, eu fiquei desesperada. E aí eu corri para minha amiga, que a gente brinca que ela é minha mentora, e falei para ela, você não sabe a situação dela. Eu queria fazer alguma coisa. Ela, opa,
espera aí, você está pegando o problema dela para você, e eu nunca mais me esqueço desse primeiro atendimento, porque realmente eu fiquei apavorada no primeiro atendimento. Mas, né, graças a Deus, e a estudar e aprender, foi só no primeiro. Depois eu consegui, calma, eu estou aqui para ajudá-la. Se eu pegar todo o problema dela para mim, se eu me estressar com essa situação, como que eu vou ajudá-la? Então, eu passei a pegar a minha história, o que mudou, como eu consegui sair, para mostrar para ela, olha, você vai sair também. Eu sei que está difícil, que é uma situação mega estressante, mas vai sair e vamos juntas. E aí acalma. Então, eu não me contagio mais. Mas, gente, na primeira vez, foi difícil. E aí, Cleissan? Ai, Kátia, é assim, como a minha primeira formação foi administração de empresa, então um bom administrador, ele não só tem que resolver os problemas, né, solucionar e prever, né, evitar os problemas. Então, a advocacia, nesse caso, a administração me ajudou muito, porque, assim, ontem mesmo eu fiz um atendimento virtual com uma cliente e eu falo, pode falar 1 hora falando tudo. Aí eu falei, olha, você tem essas possibilidades. Aí você vai pensar e vai me dizer qual caminho você quer seguir para eu fazer a ação, né, juridicamente. Aí ela falou, nossa, doutora, eu não tinha pensado em nenhuma dessas possibilidades. Eu estava entendendo que eu não tinha nenhum direito, que eu não tinha. Aí eu falei, não, você tem aqui 4 possibilidades, só depende de você. E aí ela deu um sorriso, aí me elogiou, sabe? Então, aquilo assim, tudo bem, eu seria egoísta porque eu me senti bem, mas eu me senti bem porque eu vi um acolhimento. Eu vi que, assim, eu fiz uma diferença, eu percebi, ela vai dormir bem essa noite, porque ela estava entendendo que ela não tinha saída. E eu não dei uma possibilidade, eu dei várias possibilidades. Então, isso para mim é muito gratificante. Levar saídas para o meu cliente. Você enxerga o outro lado, né? Isso, enxergo, porque eu não estou envolvida emocionalmente, o meu trabalho é racional, só que eu tenho empatia, porque muitas coisas do que as pessoas vivem, eu também já passei, né? Então, eu tenho experiência também como pessoa. Então, assim, e outros clientes que já estão comigo... às vezes, sempre as histórias se conectam, às vezes você né? faz um inventário porque houve um falecimento, depois você faz um divórcio, depois é uma ação de alimentos, é isso e aquilo. E a questão é o seguinte, eu falo, olha, vamos fazer um acordo assim, porque se nós não colocarmos essa cláusula, lá na frente pode acontecer isso. Não, mas eu tenho um bom relacionamento com ela, doutora, ela não seria capaz. Eu falei, ela não seria capaz hoje. Hoje, né? Você não conhece mulher. O ser humano. Mas aí dá tudo certo Ana, no final. Você usou o livro como ferramenta, né, para, de repente, aliviar o seu estresse. Depois, na hora de colocar o livro na livraria, de editar, de diagramar, foi outro estresse? Foi outro estresse, muito grande, porque daí tem a questão de o que você vai fazer depois que o livro está pronto, né? Coloquei na livraria, através da editora, né? E o meu problema foi no segundo livro, que eu coloquei numa livraria, que vendeu todos os livros, só que a livraria não pagou porque entrou em concordata. Ai, meu Deus. E até hoje eu não recebi nenhum real. Esse é pior. Entendeu? Então, assim... É um estresse. É um estresse grande. Aí eu falei com o editor e ele falou assim, Ana, dê por perdido. Não sofra. Porque assim, a previsão é deles pagarem daqui a 30 anos. Vai pagar daqui a 30 anos o quê? Mas você não procurou um advogado na área? Que eu não sou dessa área, mas então, tinha que procurar uma opinião jurídica. Então, mas foi feita a assembleia, o editor que estava representando os escritores, né? Então, eu fui até lá na livraria, enfim. Mas aí eu tô assim, se vier lucro. Entendi. Porque não vou sofrer por isso, porque é uma coisa que não depende de mim. Tá fora do meu controle. A gente está terminando esse bloco, mas eu quero jogar aqui a sementinha. O estresse da injustiça, gente. Sim. Esse é ruim, não é? Esse é pior. Eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com ingratidão. Esse é que normalmente tira a gente do sério. Esse estresse é um estresse que permanece.
Porque você vai estar lembrando e cada vez que você lembra, eu acho que você acaba. Mas, gente, ela rasgou o cheque. Ela está de parabéns, rasgou o cheque. Se vier, veio. Eu acho que a gente aí precisa entender quais as guerras que valem a pena. Sabe? Senão você fica, como eu falo aquela frase, né? É melhor um fim horroroso que um horror sem fim. Verdade. Né? Porque você vai se alimentando daquilo, a tua vida para, muitas vezes, e entra naquela coisa da energia. A pessoa fica doente. Da física quântica, que eu falo muito com o pessoal. Falo, gente, você vai ficar doente e não vai resolver. Você só vai criar um problema adicional. O bom mesmo é se conectar com a essência, com a Eliane Penteado, e logo em seguida chamar a doutora Monize Tisser, empresária legal. Olá, eu sou Eliane Penteado, terapeuta quântica, e eu estou aqui para conversar e te ajudar a resgatar a conexão com a sua essência. Vamos lá? Vamos continuar o nosso passeio pelos nossos diversos corpos e como eles são o caminho certo para a nossa essência. Mas, às vezes, não temos essa clareza. Hoje, o nosso papo rápido é sobre o nosso corpo espiritual e a nossa espiritualidade. De uma maneira bem simples, espiritualidade significa a sua conexão com o sagrado que te habita, independentemente de religião. Este sagrado em você é representado pela fé, ânimo, alegria de viver, vontade, desejo, tudo isso está conectado com o sagrado em nós. Não estamos aqui à toa, há algo maior. Exercitar a nossa espiritualidade é ir em busca de um propósito, um sentido, uma meta de vida, além do materialismo. É ser e não apenas ter. É ir além do racional e do emocional. É conquistar sabedoria, tranquilidade, paz de espírito, uma filosofia, um bem-estar consigo próprio. Um exemplo prático dessa ideia é a natureza, que segue o seu propósito dia após dia. Percepção. Você consegue estar bem consigo mesma para contribuir com quem está ao seu lado? Como está a sua conexão espiritual, independentemente de religião? Você se conecta com a sua intuição, com o que é sagrado? E como você desenvolveu a sua espiritualidade ao longo da sua vida? O que faz você transcender em um momento de dificuldade? Quais práticas você tem no seu dia a dia que te conectam com a espiritualidade? Ou o que você gostaria de fazer, conhecer, desenvolver? Quais são os seus princípios? Você consegue praticá-los? Aceita e valoriza as pessoas pelo que elas são, com respeito. Então, vem um exercício aqui. Que tal sentir um pouquinho da sua espiritualidade? Faça uma lista do que te conecta com o sagrado em você. Você gosta de fazer o quê? Uma oração, antes de dormir ou acordar, um hino, um mantra, uma imagem, um avatar, um local na natureza, uma meditação, enfim. Faça uma lista, escolha o que mais você gosta e traga para o seu dia a dia. Colocar um quadro, por exemplo, que te conecte com o teu sagrado. Ou pratique, caso seja uma ação, como uma meditação, por exemplo, por 5 minutos diariamente. E depois me conte como você se sentiu. E eu desejo a você um dia abençoado e uma vida enriquecida pelo divino que há em você. Eu aguardo o seu comentário de como o vídeo de hoje te ajudou e se fez sentido para você ou não o nosso papo de hoje. Quer saber mais? Acesse o meu site www.elianepenteado.com.br, lembrando que Eliane é com Y no final, e me siga nas redes sociais que aparecem na tela. E até o próximo vídeo. Você quer atuar de forma ética e com responsabilidade social, cumprindo todas as exigências legais a fim de prevenir futuros problemas, diminuindo assim os riscos do seu negócio? Olá, eu sou Monize Tisser, sou professora e advogada especialista em direito empresarial e é por isso que eu estou aqui toda segunda-feira no quadro Empresário Legal. Bom, já esclareci para vocês no vídeo anterior o conceito de empresário, que não é a mesma pessoa do empreendedor, do sócio ou do titular daquele negócio.
O empresário é quem exerce efetivamente a atividade empresarial de forma profissional e organizada. Eu já falei também que qualquer atividade pode ser considerada como empresarial. E isso vai depender da forma como ela é exercida. E hoje eu quero falar para vocês que para tudo existe sempre uma exceção. Essas exceções estão lá no parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, que diz que não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, científica, literária ou artística, ainda que com a ajuda de auxiliares ou colaboradores. Essa exceção refere-se àquelas atividades exercidas geralmente pelos profissionais liberais, como o advogado, o contador, o dentista, um escultor, por exemplo. Nesses casos, o acesso à profissão não é livre, como ocorre na atividade empresarial. Esses tipos de profissão geralmente demandam um conhecimento mais técnico, exigem uma formação específica na área e também exigem a inscrição do profissional no conselho de classe respectivo. Além disso, outros princípios do direito empresarial, como o da livre concorrência, não podem ser aplicados e por isso que tais atividades não podem ser consideradas empresariais e, portanto, não estão sujeitas às mesmas leis e regras. Mas calma, no final do mesmo artigo de lei, o legislador fez constar uma exceção da exceção, que diz que mesmo nesses tipos de profissão excluídos do conceito de empresarial, se a atividade desses constituir elemento de empresa, daí sim a atividade poderá ser considerada como empresária. Então, se acaso a principal atividade daquele profissional for gerenciar o negócio, por exemplo, e não exercer a sua profissão artística, literária, científica ou intelectual, e além disso, se essa atividade também reunir todas aquelas características que eu falei para vocês no programa anterior, ou seja, ser habitual, contínua, profissional, organizada e com o objetivo de obter lucro, aí sim essa atividade será considerada como empresarial. Na próxima semana falaremos sobre os princípios que regem as leis empresariais que eu acabei de citar para vocês. Não percam, um grande abraço e até lá! Se você ficou mais calma assistindo esse programa, claro, como eu falei, mulheres equilibradas aqui, agora elas vão dar dicas para que você permaneça assim, bem desestressado. Comece. Sem estresse, gente, vamos lá. Eu estou estressada. Psicóloga, eu já olhei para psicóloga. Bom, então parece que sou eu. Eu gosto bastante de um ditado que diz assim, né? Porque os mestres, né, os iluminados, então é fácil você ir ao monte e você se auto-iluminar. Agora, o difícil é se iluminar aqui, ó, no dia a dia, com pandemia. Então, a questão também da aceitação, né? Porque assim, o imprevisível é previsível. Então, eu insisto nisso, né? De quando eu consigo olhar para essa situação e ver o que cabe a mim e o que cabe ao outro, né? Eu não me inflamo, porque quando afeta, é porque tocou. E se tocou, vai olhar porque tem coisa que é sua. Então, é o equilíbrio. E um lembrete é que, em situação de estresse, você vai piorar a resolução das coisas. Então, é hora de parar um pouquinho, pensar, de repente escolher algumas atividades que você gosta de fazer e que você sabe que nessas atividades não tem o seu estresse de cada dia. Espera um tempo, faça isso, espera relaxar, voltar ao normal. É lógico, quando possível, né? A gente sabe que tem a correria do dia a dia, mas cuidar da saúde eu acho que é o primordial. É o principal. Então, tenha o seu tempo e respira fundo. Conta até 60. Pode falar. Então, assim, realmente, esse estresse todo de todo dia é olhar para si mesmo. Se é todo dia, tem alguma coisa de errado. Então, olhar essas pequenas coisas e não deixar se abater. Seja respirando. Cada um sabe o que te traz assim um prazer, te traz uma paz. Então, se você já sabe que você está num nível alto de estresse, isso vai te prejudicar, então que você possa buscar algo que você goste para mudar isso. Estresse não faz bem. Você procura saber lidar com a situação que não está no seu controle. Porque se está no seu controle, está dentro de você, está fácil de resolver. Agora, aquele
aquela situação que está fora, então você tem que aprender a lidar com ela para não sofrer e não ter estresse. Eu acho que vale se observar, né? Terminou o dia, o que causou aquele estresse? Por que aquilo te causou mais ou menos estresse? E observar o que as pessoas estão falando, né? Porque às vezes as dicas vêm dentro de casa. Mãe, você está muito estressada. Pai, você está não sei o quê. Mãe, você está gritando muito. Isso são sinalizações. Não é para ficar bravo com o outro. É ver se faz sentido aquilo e agir, analisar e se treinar. Eu entendo assim, como a Ana falou, se o estresse, né, é uma situação que você consiga resolver, ou foi você mesmo que causou, então procure tentar resolver. Vai meditar, vai ler um livro, se tranca no banheiro, grita, faça alguma coisa para aliviar, para não afetar a sua saúde. Agora, se o estresse foi de terceiros, né, do ambiente externo, perceba, olhe, vale a pena ficar se estressando? Entendeu? Tenta resolver a situação e evitar aquela pessoa ou aquela situação para que não aconteça mais. Mas, realmente, nesse momento de pandemia, é difícil. Então, você procura alguma atividade dentro da sua casa para você tentar resolver o estresse. Uma coisa que me alivia muito o estresse é brincar com meu filho ou pegar a minha gata no colo e fazer carinho. E a minha dica é: cante, dance sem parar, só não se reprima. Segunda-feira que vem tem mais.